combinado nos locais e a nível nacional que nós estamos levando. Eu estou aberto para o debate e eu vou te presentear com a última edição da nossa revista lá de Porto Alegre, onde essa história também está contada. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Eduardo. Antes de abrir o debate, eu acho que eu tenho que deixar claro uma coisa, a gente vai inscrever todo mundo. A DUNB, seção sindical, ela faz parte do Andes, nós vamos continuar no Andes, estamos discutindo dentro do Congresso, e em nenhum momento a gente está, essa diretoria está encaminhando outra discussão. Se por acaso a gente imaginar em abrir essa discussão, a gente vai colocar. Para deixar claro também a posição do presidente, né? Eu tenho uma visão completamente oposta dos dois que estão na mesa, né? Eu defendo unicidade sindical há muito tempo. Acho que a unicidade sindical que nós colocamos na Constituição foi uma conquista da classe operária e que não pode se jogar assim fora esse tipo de luta que nós tivemos, tá? E acho importante, já coloquei isso ao Eduardo, já coloquei isso ao Ciro, né? Eu acho que é importante a unicidade sindical e, nesse sentido, eu nunca me separaria da minha base sindical onde eu estou, ou como oposição, ou como o que for. Eu acho que tem que ser feito, se houver uma discussão, a gente tem que fazer uma discussão internamente da base para ver como é que a gente enfrenta esse problema. É um problema central hoje dos professores universitários das federais. Nós estamos divididos, né? É um problema que nós temos que superar. Se a gente não tivesse unicidade sindical, nós teríamos 2 sindicatos e as pessoas optariam por isso. Como nós temos um sindicato nacional, essa questão se torna mais presente, porque a gente poderia ter sindicatos locais e a discussão só se daria ao nível das centrais. Então, você teria a CUT, que seria o central do PT, teria a CTB, que seria a central do PCdoB, e teria o Conluta, que seria uma central simpática ao PSTU, né? Então, eu acho, quer dizer, eu como pessoa, eu enxergo um momento crítico, mas acho que é um momento de a gente aprofundar a discussão. Se a gente não discutir coletivamente, não conseguir reconstruir uma unidade dos professores, das federais e de todos os professores universitários, certamente a categoria como um todo perde, e nesse sentido que eu quero agradecer ao Eduardo e ao Ciro, terem aceitado esse debate e saberem da importância desse debate, né? A gente tentou trazer o Medeiros, tentou trazer outras pessoas, mas para nós o importante é esse debate, a gente aprofundar esse debate. Já falei demais, mas eu queria só frisar qual que é a minha posição, que não tem nada a ver com as outras posições, e o que a diretoria quer é estimular esse debate, né? São esses e outros debates que a gente quer estimular e ouvir a opinião de todo mundo. Então, eu abriria inscrição agora. Sadi, professor Jorge, Ebenezer, Rodrigo, Klaus, ok? Eu vou marcar em lugar, fazer primeiro um bloco de 3, depois fazer outros. Eu peço a todos que façam as perguntas no microfone para a gente poder gravar, no CD, tá certo? Para a gente disponibilizar todo mundo a discussão, ok? Sadi, por favor. Muito bem, eu tenho a satisfação de participar desse debate, inclusive porque eu estava à frente do sindicato, na verdade, da Andes, quando foi transformado em sindicato nacional, né? Tenho essa satisfação de trazer isso. E por isso, no seu relatório, junto à questão do Ministério do Trabalho, não foi exatamente aquilo que nós não fomos pedir um registro sindical, nós fizemos um depósito que nós éramos uma entidade sindical. É isso, não fomos pedir registro sindical no Ministério do Trabalho. Mas a questão que se coloca aqui hoje é o problema da força do movimento, acho, politicamente. A força do movimento, não é? E aí, por mais razões, viu, Eduardo, que tem a sua argumentação, que justifique a sua ação, mas, na verdade, o que vocês estão produzindo é um racha dentro do movimento. Quer dizer, vocês perderam uma eleição, não tentaram disputar pelas vias normais e abriram outra entidade. Então, estão pulverizando o movimento sindical. Pode ter adesão digamos, de forças políticas consideráveis, mas na prática estão pulverizando. Uma coisa que, um processo que nesse momento está avassalador na sociedade brasileira. Temos já quase 20 centrais sindicais. Uma coisa, né? 4, 6, 8 mil sindicatos, quer dizer. Então, isso, no meu ponto de vista, vai contra os interesses maiores da classe trabalhadora. Vai contra.
É um movimento que vai contra o interesse geral de quem trabalha, não é? Acho que, digamos, nós temos que, dentro das divergências ideológicas, políticas e partidárias, temos que preservar a unidade, disputar no mesmo campo, mas não criar novas entidades que enfraquecem. Enfraquece, porque agora vai ser uma briga contínua durante não sei quantos anos entre Andes e Proifes. É isso que vai acontecer. E não contra nossos possíveis adversários, não é, digamos, do setor privado, da privatização e assim por diante. Então, eu queria deixar, não é propriamente uma questão, eu queria fazer um depoimento e um posicionamento relativamente a isso. Obrigado. Muito obrigado, Sadi. Muito obrigado, Sadi. Só rememorando a lista, é o Jorge, Ebenezer, Rodrigues, Klaus, você que pediu. Zanata, tem mais alguém? Gente, olha, inclusive eu quero dizer aqui, o Sadi foi convidado para moderar a mesa, porque a gente tem, né, não quer reforçar a diretoria, foi convidado, mas ele pediu para não participar, porque ele tinha compromisso. Agradeço muito a presença, viu? Mas responde que ele vai ouvir o CD que a gente está gravando em Nova York, viu? Certamente ele vai te ouvir, Eduardo. Tá certo? Professor Jorge, é um prazer tê-lo aqui. Quanto tempo? 3 minutos. Bom, boa noite a todas e a todos. O quadro atual é o quê? A ADUNB é a seção sindical do Andes. O Andes é filiado com Lutas. Tá certo? Essa filiação data de 2007. Ou seja, a Andes é uma das 110 seções sindicais. Isso. O professor Ciro fez aqui um apanhado histórico, mas eu queria dizer que a Andes, né, e o Conlutas tem que ser respeitado por sua história de luta, né? Criado em 1981 como associação, durante a Constituinte, a luta, promulgação da Constituinte, transformação em sindicato nacional, né? Participou de ações heróicas durante o regime militar, tá certo? Em favor da anistia, né? Justiça social, tá certo? Fez um trabalho importantíssimo de aliar o trabalho acadêmico à luta dos trabalhadores, a gente não pode esquecer de tudo isso, né? Enfim, e mais, a ADUNB tem um espaço muito especial nessa história, porque teve um presidente justamente naquele momento, né, o professor Sadi Dal Rosso. Então, eu acho que está aí evidenciado um processo de construção de um movimento do governo federal, de transformação de movimentos, criação de movimentos, de sindicatos, de chapa branca. E a gente poderia até mesmo criar um neologismo e falar num renascimento, numa espécie de neo-estado-novismo que está em curso. Então, eu acho que, em função disso, para que o movimento docente seja fortalecido, nada deve ser mudado nesse quadro. E eu, terminando, só queria dizer que falei em nome da Chapa 74, que concorre à reitoria, que é um coletivo somatória de importantes e fortes movimentos docentes, estudantis e de funcionários da UNB. É sempre um prazer ouvi-lo, Jorge. Ebenezer. A minha questão para os dois, né? Não sei como é que vai ser respondido aí. É pela questão realmente dos partidos políticos dentro do sindicato, né?